Olá, queridos estudantes mageleiros das turminhas do segundo ano. Bom, hoje normalmente seria um dia de reuniões de Meet, tendo em vista que passamos 2 semanas já estudando esse conteúdo e hoje a gente faz a atividade. Mas vamos lá. Como eu estou sem notebook, eu fico muito limitada para fazer reunião com o celular. Então, estou tentando aqui gravar vídeos e fazer uma melhor forma possível para que vocês não se prejudiquem, não fiquem prejudicados e consigam aprender. O capítulo 11, Império Escravista, Brasil Africano, retrata um pouco a procedência, as identidades e as leis abolicionistas que ocorreram no primeiro reinado, no período regencial e no segundo reinado, tá certo? Bom, pessoal, foram mais de 300 anos de escravidão. É impossível quantificar o número de escravos que chegaram no Brasil. Mas acredita-se que esse número fica em torno de 12 milhões de pessoas negras que foram transformadas em mercadorias e atravessaram o Atlântico do continente africano à América e ao Brasil. Bom, esses negros africanos escravizados vinham geralmente da África Ocidental, da África Centro-Ocidental e dessa parte litorânea, de toda a parte litorânea do continente africano, onde hoje estão aí países como Congo, Angola, Nigéria, Benin e Moçambique. Bom, a compra dos escravos era feita com os reis e os chefes locais. Muitos deles, pessoal, incentivavam a rivalidade entre as tribos, entre as etnias, porque com isso haviam prisioneiros que poderiam ser capturados e vendidos como escravos. Bom, aqui no Brasil, dizer que um negro era africano só foi uma identidade de pertencimento deles muito tempo depois. Eles só foram vistos como negros africanos muito tempo depois. Aqui no Brasil, a forma de designá-los era conforme a origem. Muitos eram chamados de angolanos, de congos, de costa, enfim, eram designados de formas diferentes. Eles só foram a ter essa consciência de pertencimento e ser chamado de africanos muito tempo depois. Os escravos nascidos aqui no Brasil eram chamados de escravos crioulos. E muitas vezes eles eram frutos de relacionamentos entre escravas e brancos. Então começa nesse cruzamento a miscigenação, né, da população brasileira, ou seja, a mistura, tá? E aí eles não eram propriamente negros, mas mestiços. Os que nasciam desse cruzamento de escravas negras com brancos, tá? E se uma escrava chegasse a engravidar, o seu filho que estava no seu ventre, claro, não nascia livre. Ele continuava sendo um escravo, porque a escravidão seguia o ventre. Bom, a Inglaterra foi o país que intensificou esse processo de combate ao tráfico negreiro. Bom, a Inglaterra tinha muitos motivos, né? Era uma sociedade além do seu tempo, já estava no processo de industrialização. O parlamento, as elites locais condenavam a questão da escravidão e do tráfico, né? E Inglaterra e Brasil
há longos anos faziam acordos econômicos, enfim, eram parceiros. E a Inglaterra pressiona o Brasil a extinguir o tráfico pelo Atlântico, né? Entre outros motivos da Inglaterra seria a expansão capitalista. Por quê? Para que houvesse uma população livre e que pudesse consumir os produtos industrializados. Então, daí é um dos motivos que a Inglaterra, vamos dizer assim, era mais firme com relação ao combate ao tráfico. Em 1830, determina o fim do tráfico, né? Eu coloquei aqui trabalho, né? Mas na verdade é tráfico, tá? Porém, pessoal, essa determinação de proibir o tráfico negreiro não foi cumprida, né? Embora fosse lei, mas assim, no Brasil não foi atendida. Então, continuou se trazendo escravos do continente africano para o Brasil. Se eles não aportavam nos portos oficiais, eles aportavam em praias, mas assim, mesmo existindo a lei, continuou-se havendo intensamente o comércio de escravos. Em 1850, o Parlamento Britânico institui a Lei Eusébio de Queiroz. Porém, dessa vez, a Inglaterra se torna mais firme quanto ao controle e à punição de navios que fossem pegos com escravos africanos. Então, a Inglaterra torna isso crime passível de duras punições. Então, mesmo em 1850, 5 anos depois, ainda alguns navios são pegos nesse comércio de negros pelo Atlântico. Bom, a partir de então, ocorrem sucessivas tentativas de abolição da escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão, né? Depois da Eusébio de Queiroz, outras leis tentaram amenizar os efeitos da escravidão na população negra no Brasil. Depois da Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre deixava livre as crianças nascidas após 1871. As crianças nascidas de escravas, né? Em 1885, a Lei do Sexagenário, que deixava livre os idosos de 60 anos. Mas eu queria dar uma pausa aqui para destacar um pouquinho sobre essa lei. Poucos deles chegavam a 60 anos de idade, viu, pessoal? A expectativa de vida de um escravo era muito baixa, porque ele passava a vida inteira trabalhando, as condições de vida e a qualidade de vida era muito péssima. Então, dificilmente um negro chegava a 60 anos. E a Lei Áurea, instituída em 1888, no segundo reinado, lá sob o governo de Dom Pedro II, tá? A Lei Áurea, ela determina a abolição da escravatura no Brasil. Mas antes de terminar esta aula, eu queria enfatizar que ainda hoje existem sistemas escravistas no Brasil, né? As leis existem, mas a realidade também existe para comprovar e para dizer que ainda são insuficientes, tanto as leis quanto os meios de fiscalização. Eu espero ter contribuído, esclarecido um pouco sobre o conteúdo. E eu queria que vocês fossem lá no livro de vocês, na página 202, realizem a questão 1, 2, 3 e 4, tá bom? E enviem como justificativa da nossa aula de hoje. Compreenderam, pessoal? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Repetindo, responder a questão 1, 2, 3 e 4 na página 202. Beijão, galera. Tchau, tchau.